Olá, gente, meu nome é Sabrina, eu sou sommelier e tô aqui para mostrar para vocês agora a seleção da tábua de junho. Quem não viu a de maio, rebobina um pouquinho, volta para outro vídeo para vocês verem a seleção de maio também, que tá muito bacana. Então a gente tem a seleção rústica, que são sabores mais complexos, mais intensos, e a gente tem a seleção clássica, que são sabores mais suaves e um pouquinho mais contraído, enfim, tanto do queijo quanto do vinho. Então, primeiro eu vou falar para vocês da seleção clássica. A seleção clássica desse mês veio com um queijo maturado em cerveja. Então, logo de cara, quando a gente sente o sabor, a gente já pega uma acidez nele que fica muito pronunciada. E quando a gente fala em acidez em vinhos, a gente fala naquela sensação que a gente sente de salivação na boca. Então, quando você coloca o queijo na boca ou quando você vai tomar um vinho, você percebe na lateral da língua uma certa salivação. Isso é um indicativo de acidez. E isso está muito forte. E quando a gente fala em harmonização, a gente fala em equilíbrio. Então a gente pega um vinho branco, que tem uma característica de acidez, para complementar com um queijo que também tem acidez, então aí o casamento vai ser perfeito, um complementa o outro. E o vinho que combina com o queijo da seleção clássica, que é o queijo maturado na cerveja, é o Trebbiano. Esse Trebbiano italiano, ele tem aquela vivacidade, aquele frescor, aquela acidez. A gente percebe a acidez logo aqui pela cor do vinho, a gente vê que ele é muito brilhante. Esse brilho que você vê no vinho é um indicativo de acidez e pouca gente sabe disso. E esse vinho, ele vai combinar super com a acidez também da cerveja e desse queijo, que ele tem acidez assim muito pronunciada que a gente já sente logo. E falando um pouquinho de temperatura de serviço, de vinho branco, sempre válido a gente falar, esse vinho, ele é para ser servido numa temperatura de 12 graus Celsius, que é a mesma temperatura da sua geladeira. Então, vale super você colocar meia hora antes para gelar na geladeira, que aí você vai consumir o vinho, vai ter aquela sensação de frescor, ao mesmo tempo em que você não vai perder a percepção sensorial dele, porque o vinho, quando está muito geladinho, você pode deixar, logicamente, esse vinho bem geladinho, fica muito bom, principalmente num dia de calor. Mas se você quer degustar o vinho e sentir todas as notas sensoriais dele, essa temperatura de 12 graus ela é ideal para você ter essa percepção. Já na seleção rústica, a gente tem um queijo que eu achei muito diferente. É um queijo com feno grego. Feno grego é uma semente, e essa semente nesse queijo, ela dá uma característica de uns tons terrosos, assim, uma coisa que lembra cogumelo, que eu achei muito interessante. E esse queijo, ele combina super com esse vinho português aqui. É um vinho português que ele também tem uma pegadinha de tanino e que combina muito com essa pegada terrosa do queijo com feno grego. E agora eu vou falar para vocês como é que a gente coloca o vinho na taça na quantidade certinha. É uma dúvida que muita gente tem. E por que a gente colocar? Por que você não pode encher a taça até a borda? Justamente para poder favorecer na hora de você fazer a degustação, principalmente na parte dos aromas, porque você vai girar a taça assim e vai sentir o aroma do vinho. E se a taça estiver até a borda, se você for na hora que você for girar a taça, você vai fazer um estrago, né, meus amigos? Então, é isso. E tanto numa seleção quanto na outra, a gente vem com uma geleia e com um embutido. O embutido desse mês é a picanha suína maturada, que você pode consumir tanto ao natural quanto cozida ou assada, do jeito que você preferir. E ela, por ser uma carne branca, ela combina muito com vinho branco. E você também pode colocar ela no vinho tinto também, porque ela é bem versátil, porque ela tem os sabores e tem uma gordura intrínseca que também vai muito bem com vinho tinto. Já a geleia, essa geleia de caju, que é uma geleia assim que parece realmente que você está comendo a fruta, porque você sente a distringência do caju, que eu já falei que tem a tanicidade. O caju também tem tanicidade, assim como o vinho, que é essa sensação de deixar a boca mais seca, mais áspera. Então eu sugiro você provar essa geleia de caju aí com o vinho tinto. Vai ficar muito bacana.
Gente, a Tábua, ela tem várias seleções para todos os gostos. Ela tem seleção com queijo, tem seleção com queijos e vinhos, tem a seleção com queijo sem um embutido. Enfim, são muitas possibilidades. Eu convido vocês a entrarem lá no site deles para ver qual é a seleção que combina mais com o seu gosto. Enfim, todos os meses, os vinhos, pelo menos nesses últimos 3 meses, fui eu quem fiz a indicação, fui eu quem fiz a harmonização. E a gente tem sempre um cuidado de escolher um vinho que combina mais com o queijo que vai ser apresentado na seleção, para que quando vocês degustem o queijo com vinho, vocês percebam que eles juntos, eles somam muito mais do que um separado do outro. É aquela explosão de sabores que a harmonização é capaz de proporcionar. Então é isso aí, gente. Bora dar uma conferida lá.